Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter uma aula de língua portuguesa e a nossa aula de hoje ela não vai falar nem de gramática e nem de morfologia. A nossa aula de hoje ela vai falar sobre literatura. Isso! E a literatura que nós iremos estudar hoje é sobre um gênero. E esse gênero é bem legal, por quê? Porque nós podemos brincar com esse gênero através da nossa imaginação. Isso. Mas vamos às nossas apresentações de hoje, tá? Aula de língua portuguesa, professora Meire Clay, e a data de hoje é 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira, segundou. Lembrando que amanhã, dia 16 de fevereiro, feriado. Esse ano não haverá carnaval por causa da pandemia, porém, vamos respeitar aí pelo menos o feriado, ok? Então, esse é o motivo de não haver aula remota amanhã. Então, vamos para as nossas aulas de hoje. Que hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ele. Isso aí, conto. Mas o que seria um conto? Vamos pensar aí, vamos lá. Sem olhar aqui a resposta. Porque quando nós falamos de algum título ou de algum subtítulo de alguma coisa, já vem à nossa mente a ideia de algo. Então, conto. Ah, professora, um conto é quando eu conto uma história. Quem está pensando desse jeito está no caminho certo. Porque o conto, ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária o quê? Curta. Isso. E ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Só que o conto, ele não fica só por aqui não, porque o conto, ele tem ali as suas divisões, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos do conto, tá? Esses elementos aqui são coisas principais que não podem faltar num conto. Então vamos conhecer? Vamos lá. Ou, falando melhor, vamos conhecê-los? Então vem comigo. Os principais elementos de um conto são personagem. Eu não vou olhar, vou falar e eu gostaria que vocês gravassem na mentezinha de vocês, ou seja, aprendessem. Porque no meu conto ou no conto de vocês não podem faltar os personagens, o narrador, o tempo, não pode faltar o conflito, não pode faltar o enredo e o principal, não pode faltar o espaço, tá? Porque se no meu conto eu tenho aí o meu narrador, eu tenho o tempo, eu tenho o espaço, o enredo e o conflito, você vai, quando você for pegar o meu conto para ler, você vai falar assim, mas cadê os personagens? Não tem pessoas nesse conto? Agora, se tiver personagens, narrador, tempo, conflito, enredo e não tiver o espaço, você vai falar assim pra mim, mas aonde ocorreu? Entendeu? Então são coisas assim que um vai casando com o outro, um juntando com o outro e assim forma um conto perfeito, um conto completo, tá? E agora iremos conhecer a definição de cada um, ou vamos conhecer qual é a parte de cada um dentro de um conto. Personagens. Esses personagens aqui são seres que podem o quê? Ser pessoas, objetos, ou até mesmo seres imaginários, tá? Podem também ser animais, sendo que quando eu falo de pessoas, animais, essas duas coisas aí eu já sei que tem o quê? Vida. Agora, quando eu falo de objetos e seres imaginários, eu já sei que não tem vida. Porém, no meu conto e no seu conto, objetos e seres imaginários, eles ganham vida e consciência, ok? Então, quando se trata de um conto, tudo isso aqui, é claro, exceto pessoas e animais que já têm a vida, tudo isso aqui ganha vida no nosso conto. É como se eu tocasse na minha televisão e a televisão do nada
começasse a falar sozinha, mesmo estando desligada. Ou seja, ela ganhando vida dentro do meu conto. Bom, vamos agora falar um pouquinho também sobre o narrador. O narrador é muito fácil. Por que, professora, o narrador é fácil? Porque o narrador é a pessoa que conta a história. Ele vem revelando a história para o leitor. Ok? Super fácil também. Então, agora também vamos lá para esse narrador aí, que eu acabei de falar, que ele conta a história. Ele se divide em 3 partes. Por quê, professora? Porque o narrador tem o narrador que conta a história, tem o narrador que vive a história, tem o narrador que só conta, tem o narrador que sabe. Então, por isso, dessas divisões. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cada narrador. Mas antes, eu não expliquei. Esse narrador aqui, ele se divide em narrador personagem, em narrador observador e o narrador onisciente, tá? Então, vamos lá. Lembrando que... Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui. Essa palavrinha aqui, na hora de digitar, faltou aqui um S, tá? Porque onisciente tem um S. Então, fazendo a correção da palavra, tá? Fazendo a correção da palavra aqui, tem um S. Para depois não falar assim, a professora escreveu errado e passou. Então, passou desapercebido, mas fazendo a correção agora, tá? Quando... Aí você já sabe que aqui tem um S, porém, não vou colocar agora porque senão vai ter alguns transtornos. Eu posso até tentar depois, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos conhecer cada um. Narrador personagem. Vamos falar um pouquinho desse narrador aí, personagem. Eu não posso sentar nessas cadeiras aqui não, gente, porque eu gosto... Eu fico igual criança, balançando pra lá e pra cá. Esse narrador personagem aqui é um narrador que conta a história e vive a história. Além dele contar, ele está inserido dentro da história, tá? Então, é narrado em primeira pessoa do singular ou do plural. Como assim, professora? Se ele conta a história, se ele vive a história, eu ou nós. Eu estava na floresta quando de repente vi a mula sem cabeça. Olha só, eu contando a história que eu mesma estou vivendo. Esse aqui é o narrador personagem. Agora vamos conhecer o outro narrador. Narrador observador. A própria palavra já fala, né, gente? Observador. Mas vamos lá. Quem seria esse narrador aí observador? Esse narrador observador é aquele que narra a história sem conhecer. Ou seja, ele vai falar apenas o que ele está vendo naquele momento. Então, ele não sabe o que vai acontecer depois daquilo ali. Ele vai narrando conforme ele está vendo ali a história, tá bom? Então, narrador observador é o que narra a história sem conhecer a vida dos personagens. Detalhe, ele não participa da história, ele fica de fora da história, tá? Exemplo, os meninos estavam na floresta quando, de repente, apareceu, aí vem ali a reticência, porque quer dizer que tem mais coisa. Não quer dizer que ele está dentro da história. Não, tá? Mas ele está vendo ali, está observando e está falando. Então, vamos para o nosso próximo narrador aí, que é o narrador... aqui já tá, aqui já tá direitinho, tá vendo? Que é o narrador onisciente. Isso. Mas quem seria esse narrador aí onisciente? Muito fácil. Já viu aquela pessoa que sabe de tudo? Aquela pessoa que vê tudo? É o narrador onisciente. Por quê? Porque é aquele que vê tudo, sabe de tudo, também conhece a história. Ou seja, conhece... E detalhe, uma coisa bem importante. Além dele conhecer a história,
ele pode contar também, tá? Exemplo, eu já sei o que vai acontecer ali, eu já sei o que aconteceu lá, mas eu também vou contar. Então ele não precisa ficar preso somente naquilo que ele sabe que ele vê. Ele também pode relatar, ou seja, aquilo que ele sabe e aquilo que ele vê, ok? Então agora vamos falar um pouquinho de outro tópico, tá? Desses elementos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Mas o que seria o tempo? Esse tempo aqui no caso é a duração. É o tempo que a história tem, tá? E os fatos podem ser narrados de maneira mais ou menos rápida. Eu posso contar uma história rápida, como eu também posso contar uma história assim um pouquinho longa, tá? Eu posso ali, o meu tempo, eu posso contar ali a história em minutos, como também eu posso contar aquela história levando não muitas horas, mas algumas, tá? Então se chama o tempo, ou seja, a duração da história. Também temos aí o espaço, muito legal, até falei no começo. Por quê? Não tem como eu falar de um conto, eu contar uma história sem falar para os meus leitores aonde se passa aquela história. Então esse espaço aqui é o lugar onde acontece a história, ou seja, lugar onde as ações acontecem. Pode acontecer na floresta, na praia, na mata, tá? É isso que ele está falando aqui. Então vamos agora a outro. Enredo. Esse enredo aqui é o que acontece ali na história. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas já vi assim, quando tá aquela reunião de família ali, de repente vem os primos, todo mundo embolado, e mãe, aí um chora, aí geralmente um responsável vira e fala assim, mas qual é o enredo da história? O que aconteceu? Tá? Para vocês chegarem desse jeito, aconteceu o quê? Então isso se chama enredo, é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. Bom? Agora vamos para conflito. É o momento mais esperado, porque todo mundo gosta de um conflito. Como assim? Esse conflito aqui é uma situação gerada por uma das ações. É algo que aconteceu ali, seja de briga, seja de discussão, tá? E essas ações iniciais que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para resolver ou solucionar o problema. Então, temos aí aquele conflito e no meio do conflito, no meio das ações, chega alguém ali, chega um outro personagem e resolve aquela situação ali, aquele problema, ok? E agora, nós iremos falar um pouquinho sobre a estrutura do conto. Só que essa estrutura do conto, eu não vou fazer igual eu fiz com os elementos, explicando detalhe por detalhes. Essa estrutura aqui eu vou falar superficial e vou deixar ela para quando mais um pouquinho lá na frente, ok? Essa estrutura aqui do conto, ela é fechada e objetiva. E na medida que vai acontecendo o texto, ela é formada por uma única história. Ou seja, dentro de um conto, eu só tenho uma história. Eu não tenho duas histórias. Ok? Então vamos saber como é formada essa estrutura aqui. Essa estrutura ela é formada por introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, tá? Professora, a senhora vai falar de cada item? Não. Eu só quero deixar para vocês terem só uma noção o que seria essa estrutura aqui, como ela se divide, tá? E ela se divide em 4, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. E na próxima aula, quando nós estivermos falando sobre literatura, eu venho fazendo o fechamento da estrutura, ok?
E agora vamos para exemplos de alguns contos. Gente, são muitos contos. Porém, eu peguei assim os mais conhecidos, tá? O exemplo dos mais conhecidos, daqueles que nós conhecemos desde pequenininho, só para vocês terem uma noção. Então, exemplos de conto. Eu posso ter A Bela Adormecida, eu tenho A Bela e a Fera, eu tenho a Cinderela, Chapeuzinho, nesse caso é o Chapeuzinho Vermelho, só que eu coloquei só Chapeuzinho, Branca de Neve e os 7 Anões, ok? Então, esses daqui, a professora quer dizer que os exemplos de conto, eles se resumem somente em 5? Não, tem mais. Só que eu preferi trazer exemplo dos que eu acho assim mais importantes, que eu sei que são aqueles que vocês já leram ou quem ainda não leu, mas tem aquela curiosidade. Já vou dar uma dica aí para ler, porque vale a pena, tá? E agora nós iremos para as nossas atividades. Isso. Vou ter uma atividade bem legal, bem simples, tá? Vou estar explicando, que diz assim: escolha um conto. Após a sua leitura, responda com muita atenção. Lembrando que essa atividade aqui, ela é toda pessoal, tá? Por quê? Porque é de sua escolha. Quem são os personagens? Você já escolheu um conto. Ah, quero falar sobre Chapeuzinho Vermelho. Aí você leu. Aí depois que você tiver feito a sua leitura, você vai responder. Quem são os personagens dessa leitura? Que tipo de narrador tem esse conto? O narrador que é observador, onisciente, tá? Onde e quando se passa a história? Letra D. Que tipo de conto se trata? E qual é o enredo da história? Aqui você vai fazer... Você não vai escrever a história toda não, tá? Você vai escrever um resumo da história, ok? Bom, galerinha, a nossa aula de hoje ela fica por aqui, com essa literatura maravilhosa, gênero conto. E eu deixo pra vocês um grande beijo e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!